Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Que a paz e a luz do Cristo envolvam nossos corações, trazendo serenidade e entendimento. Este é um momento de reflexão, aprendizado e prece, no qual buscamos nos conectar com Deus e com a espiritualidade superior para fortalecer nossa jornada terrena. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Antes de iniciarmos o nosso Evangelho no Lar, sugiro que você coloque um copo de água perto de você. Ao final, essa água estará fluidificada com boas energias e poderá ser tomada como um bálsamo para o corpo e para a alma. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, elevamos nossos pensamentos a Ti neste momento de recolhimento e oração. Rogamos, Pai amado, que derrame suas bênçãos sobre todos aqueles que se encontram enfermos, internados nos hospitais, lutando pela recuperação do corpo e do espírito. Pedimos também, Senhor, por aqueles que vivem em privação de liberdade, para que encontrem em seus corações o arrependimento e a esperança na reabilitação e no amor do Cristo. Abençoa, Pai, os que enfrentam dor e sofrimento, sejam eles materiais, emocionais ou espirituais, para que possam encontrar conforto e alívio em Tua presença. Oramos igualmente por aqueles que desencarnaram e que ainda não reconheceram sua condição no plano espiritual. Que sejam amparados pelos mensageiros de luz, acolhidos com amor e conduzidos ao caminho do entendimento e da paz. Senhor, peço também que derrame suas bênçãos sobre todos os nossos familiares, tanto os que estão neste plano quanto os que já partiram. Que teu amor e tua luz, Senhor, nos envolvam e nos fortaleçam sempre. Neste momento, vamos fazer aquela humilde prece que um dia Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Sabem que foi dito aos antigos, não matarão, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Porém, eu digo a vocês que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenação pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá condenação ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Por outro lado, condena a violência, a cólera e até toda expressão indelicada de que alguém possa usar contra seus semelhantes. Entre os hebreus, raca era um termo ofensivo que significava homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou ameniza a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter a concórdia e a união entre eles. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade.
é que entrelaça o ódio e a inimizade. Enfim, é que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Mas o que Jesus queria dizer por estas palavras: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu? Enquanto aguarda os bens do céu, o homem tem necessidade das coisas da terra para viver. O que ele recomenda apenas é que não dê mais importância a estes últimos do que aos primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são usurpados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que a justiça será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se tornar mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Instruções dos Espíritos. A benevolência para com os seus semelhantes, que é fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são suas formas de se manifestar. Entretanto, nem sempre podemos confiar nas aparências. A educação e a experiência do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cuja presença primorosa disfarça as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas desde que nada as aborreça, mas que mordem com a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em flecha venenosa quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, mas que são tiranos domésticos e fazem que suas famílias e seus subordinados sofram o peso do seu orgulho e do autoritarismo, como a quererem se vingar do constrangimento que se impõe a si mesmos fora de casa, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os colocariam na ordem. Acham que pelo menos devem se fazer temidos por aqueles que não podem lhes resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que jorrem leite e mel dos lábios. Se de modo algum o coração lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Além disso, esse sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, ninguém engana a Deus. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, então não se aflijam quando sofrerem. Antes contemplem a Deus onipotente que marcou vocês pela dor neste mundo para a glória no céu. Sejam pacientes. A paciência também é uma caridade e vocês devem praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para porem nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei bem. Compõe-se de 1000 futilidades, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Contudo, se nos concentrarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, reconheceremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a cabeça para a terra,
Coragem, amigos, vocês têm no Cristo o seu modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vocês e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vocês têm de expiar o passado e de se fortalecer para o futuro. Pois sejam pacientes, sejam cristãos. Essa palavra resume tudo. Em todos os seus pontos, a doutrina de Jesus ensina a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, pois carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana acabava nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal, no seio da humanidade deprimida. Assim, cada época é marcada com a espécie da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da sua geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo atividade apenas porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente verá mais tarde, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetam-se à impulsão que vimos dar aos seus espíritos. Obedeçam à grande lei do progresso, que é a palavra da sua geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que fecha o seu entendimento, ai dele, pois nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o chicote e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, terá de ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. O orgulho os induz a se julgar mais do que vocês são, a não suportarem uma comparação que possa rebaixá-los. Ao contrário, a se considerarem tão acima dos seus irmãos, seja em espírito, seja em posição social, seja mesmo em vantagens pessoais, que a menor comparação os irrita e aborrece. O que acontece então? Entregam-se à cólera. Pesquisem a origem desses acessos de demência passageira que iguala vocês ao bruto, fazendo-os perder o sangue frio e a razão. Pesquisem e quase sempre encontrarão com o orgulho ferido. O que é que, encolerizados, os faz repelir os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedades muitas vezes infantis, decorrem da importância que cada um dá à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu delírio, o homem colérico se atira a tudo. A natureza estúpida aos objetos inanimados, quebrando-os porque eles não lhe obedecem. Se nesses momentos ele pudesse se observar a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá aos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer uma queda que o torna merecedor de piedade. Se avaliasse que a cólera não resolve nada, que altera sua saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas, sobretudo, outra consideração deveria contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tiver coração, não lhe será motivo de remorso fazer sofrer os entes a quem mais ama? E que dor mortal, se num acesso de fúria praticasse um ato que tivesse de lamentar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal.
Isto deve bastar para induzir o homem a se esforçar para se dominar. Além do mais, o espírita é estimulado a isso por outro motivo: o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Segundo a ideia muito falsa de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos de que se serve de boa vontade ou que exigiriam muita perseverança para serem apagados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a se encolerizar quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, dessa forma, acusando a Deus por suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra no meio a todas as suas imperfeições. Sem dúvidas, há temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Contudo, não acreditem que aí resida a causa primordial da cólera, e se convençam de que um espírito pacífico, ainda que num corpo vigoroso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo fraco, não será brando. Somente será que sua violência tomará outra forma. Não dispondo de um organismo próprio que favoreça sua violência, a cólera se tornará concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios vêm do espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode se tornar direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito quando o quer com vontade firme. Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as suas vistas, a experiência não mostra a vocês, espíritas, até onde o poder da vontade é capaz de ir? Portanto, certifiquem-se de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria a lei do progresso para o homem. Querido ouvinte, agora vamos fazer uma reflexão deste capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, elevemos nosso pensamento à luz que brota do ensinamento do Cristo, que disse: "Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra." Que poderosa lição se esconde nessas palavras. Não é a força nem a dureza que se conquista a verdadeira herança do mundo, mas sim a mansidão, a doçura, a renúncia do ego. A brandura, meus irmãos, é a força dos que compreendem o verdadeiro sentido da vida. É a serenidade dos que sabem que tudo passa e que nenhuma provocação deve nos desviar do caminho do amor. A paciência, por sua vez, é o exercício constante da fé viva, aquela que diante das dores não se desespera, mas confia, diante das ofensas não revida, mas perdoa. O espírito, quando verdadeiramente desperto, sabe que a cólera não resolve, apenas fere, que o orgulho não enobrece, apenas isola. A brandura é, portanto, a flor da caridade em nosso coração, e é através dela que nos tornamos filhos de Deus. Mas cuidado, nem tudo o que parece doçura vem do amor. O mundo está cheio de sorrisos fingidos e palavras suaves que escondem corações endurecidos. O verdadeiro manso é aquele que permanece pacífico em todas as circunstâncias, que é o mesmo no lar, na rua, no trabalho, diante dos amigos e dos adversários. Sua calma não é máscara, mas reflexo da luz divina em sua alma. Reflitamos também, meus irmãos, sobre a dor. Ela não é castigo, mas bênção. Deus, em sua infinita sabedoria, marca os seus eleitos com o selo da provação para lapidar-lhes o espírito e conduzi-los ao céu. Ser paciente na dor é ser caridoso consigo mesmo e com o próximo. E mais elevada ainda é a caridade de perdoar aqueles que são os instrumentos do nosso sofrimento.
O Cristo, modelo sublime de paciência e brandura, sofreu sem culpa, amou sem condição, perdoou sem exigir. Sigamos, pois, seus passos. Não há fardo que não possamos carregar com fé e confiança. Não há ira que não possa ser vencida pela paz. Não há orgulho que não possa ser dissolvido pela humildade. E assim, confiantes no poder do amor e na força da transformação interior, elevemos agora o pensamento ao alto e vamos encerrar este Evangelho do Lar com a seguinte oração. Senhor da vida, luz que nos guia e sustenta, a Ti entregamos nosso coração, ainda tantas vezes agitado pela cólera, pelo orgulho, pela impaciência. Ensina-nos, ó Pai, a mansidão verdadeira, não aquela que se cala por medo, mas a que silencia por sabedoria. Dá-nos a coragem de amar quando tudo em volta parece ódio, a força de sorrir mesmo quando a alma chora, e a paciência de esperar Teu tempo, mesmo quando nossos dias parecem longos e pesados. Acalma nossos sentimentos, Senhor. Que nossa palavra seja doce, que nosso olhar seja compassivo, que nossas mãos só saibam acolher e nunca ferir. Faz de nós instrumentos da Tua paz, para que onde houver grito, levemos serenidade. Onde houver rancor, levemos o perdão. E onde houver orgulho, levemos a humildade do Cristo. Fortalece-nos, Senhor, na luta contra as imperfeições do Espírito, para que a brandura seja o nosso escudo e a paciência a nossa luz no caminho da redenção. Assim seja.